Desde pequeno, quando eu brincava com meus primos, eu me sentava numa pasta velha do meu avô, executivo, tinha uma mesa, eu botava a bancada, botava um negócio como se fosse uma máquina de escrever e chamava meus primos, que eu dizia, ó, tu vai fazer isso, tu vai fazer isso, tudo era meu funcionário. Tu já delegava funções. Eu já delegava funções. Eu já era chefe, né? E aí? Sério Espírito mesmo. de liderança, assim, Sério mesmo, caramba. na época já tinha isso, já. Aí o cara Na verdade, muito assim, velho. eu fui parecido porque eu sempre quis ter o meu próprio negócio, mas eu sempre tive a consciência que eu tinha que ter experiência, de trabalhar em algum lugar, de aprender, de buscar Antes conhecimento. de ter o próprio negócio. Não antes de ter, mas eu sabia que para ter eu precisava desse conhecimento. Fala galera, peguei esse jargão aqui emprestado de Diego para dizer que hoje eu não vou ser a entrevistada, mas vou entrevistar os meninos, tá? Para você que ainda não me conhece aqui no canal, eu me chamo Beatriz Freire, sou quase jornalista e quase turismóloga. Também faço parte do marketing da Tríade e da Contos em Dia, junto a Pedro, que está aqui atrás das câmeras. E hoje vim intermediar o Papo Empreendedor. Quer dizer que é uma honra estar aqui, certo? E para começar, eu já vou perguntar: vocês sempre se enxergaram empreendedores? Primeiramente, ela esqueceu de dizer que ela é a garota Botafogo. Já começa assim, Diego? Peraí, né? Né, Tibério? É a Garota Botafogo. Tô brincando, é a garota tríade do marketing, né? Pois me roubaram. E contas em dia. Assim, acho que é uma pergunta já impactante, né? Como vocês se enxergaram empreendedores. Eu gosto de dizer, nas rodas de conversa com meus amigos, que eu me vejo empreendedor desde muito novo, né? Desde muito cedo. Desde a minha... Eu morava numa casa com muita gente, né? Era 14 pessoas, né? Meus primos, meu irmão, enfim, tinha muita gente na casa, então eu convivi, tive uma infância muito presente com crianças, né? E desde de pequeno, quando a gente brincava, eu sempre fui um cara que espelhei liderança, né? Desde muito novo, sempre estava ali à frente, tanto que nas brincadeiras eu tinha uma pasta do meu avô, aquelas pastas bem antigas, né? Meu avô trabalhava num cartório, e aí eu tinha umas pastas antigas que ele substituía, eu pegava essa pasta, botava numa mesazinha, colocava uma maquinazinha, e aí chamava meus primos, meus amigos, dizia, ó, tu vai ser isso, meu funcionário tal, tu vai fazer isso, isso e isso, e eu tava ali já delegando funções, e eu já via que aquilo era algo que mexia comigo, é tanto que quando você vai recapitulando sua história, você diz, pô, desde aquela época eu já tinha isso, né? Tanto que meus amigos às vezes brincam comigo, pô, Diego, tudo tu faz, tu sempre tá à frente, é tanto que no futebol eu fui um cara que desenvolvi liderança, era capitão do time, né? Onde eu fazia, eu sempre entrei muito para ganhar, para fazer diferença, para estar ali liderando. Eu acho que isso ajudou, né, a desenvolver essa questão desse espírito empreendedor em mim. Eu sempre, quando comecei a estudar, eu tive um foco, eu disse, ó, eu vou ter meu negócio, não foi de primeira, né, não foi assim, eu não fui um cara, Tibério já começou fazendo isso, ele vai falar um pouco dele, já não parti para um negócio, não, eu tive o meu primeiro emprego, né, trabalhei até como secretário numa igreja, né, uma igreja católica, e foi um local de muita formação para mim. Vocês imaginam o Diego Coroinha. trabalhando na igreja como coroinha, Tá vendo aí? secretário? Ninguém imagina, né? Mas teve esse fato real. E é um fato que eu agradeço demais. Eu tenho uma gratidão pelo aquele local, porque me formou, não como empreendedor, mas me formou como homem, né? Como pessoa. Eu tive um nível de empatia muito grande com as pessoas que eu lidava lá, porque eu lidava muito com idosos. Então, me desenvolvi muito como pessoa, porque eu desenvolvi um hábito que eu não tinha, que era ouvir, né? As idosas, quando chegavam lá, os idosos, eles muitas vezes iam lá para a secretaria da igreja para dizer, eu até falo de forma emocionada, porque realmente mexe comigo, e eles diziam, Diego, eu gosto de vir para cá, eu gosto de estar aqui, porque você me escuta, né? Eu gosto porque você chega e me chama de avó, você me dá um abraço, né? Você realmente me ouve. Em casa eu não sou escutado por ninguém.
Então foi uma habilidade que eu desenvolvi lá. Passei quase 3 anos, né? Tive minha primeira carteira assinada. Eu lembro até hoje, R$ 350, né? Foi lá na igreja. E eu, como disse, me formei muito como pessoa. Desenvolvi uma habilidade que eu não tinha, né? Que era ouvir bastante. E essa questão de envolver as pessoas e trazer para perto faz muito parte do empreendedorismo, né? Muito, né? Muito. Você conecta, né? Porque Você se conecta. empreender gera relação, né? Exatamente. Você tem que se conectar às pessoas de alguma forma. Às vezes não é nem só essa questão da relação interpessoal ali de uma conversa, mas você tem que se conectar fornecendo alguma coisa que seja de valor para ela. Então é isso, a gente tem que estar gerando algo de valor. Às vezes com um perfil como o Diego, às vezes com um perfil como eu, mas a gente no final tem que gerar algo de valor, que vale a pena para ela. E aí você consegue ter algum ganho com isso, empreender com aquilo, né? Enfim. E você, Tibério, sempre se viu empreendedor? Eu sempre gostei de ter... Eu sempre queria ter um por fora, né? Na minha família sempre foi muito empreendedor. Minha mãe, principalmente, meu pai é funcionário público, mas minha mãe sempre queria ter o dinheirinho dela, tal. Então ela costurava, ela fazia crochê, ela vendia plantas. Lá em casa tinha um fiteiro que era dela. Eu trabalhei muitos anos nesse fiteiro. Então lá, por exemplo, quando eu estava trabalhando no fiteiro, eu disse, pô, como é que eu ganho mais do que R$ 20 por semana? Que isso eu trabalhei nesse fiteiro até 20 e poucos anos. Tipo. E ainda digo que não sabe vender, já começou a aprender a vender de lá. Aí, tipo, acho que quando eu morei nessa casa que tinha o fiteiro, eu tinha 12 anos e tal. E aí ali eu já tinha essa pegada de querer vender algo que fosse para mim. Então antigamente tinha aquelas revistas que você juntava uma coleção e ganhava uma bola. Às vezes tirava a figurinha premiada e ganhava uma bola. Tinha uma moda antigamente que era um card game chamado Yu-Gi-Oh! Então vendia uns pacotinhos que era 5 centavos. Eu ia na distribuidora, comprava um pacote de figura, assim, tipo um bolo de figura e colocava para vender. E aquele dinheiro era meu, né? Eu não gastava muito bem esse dinheiro, né? Porque eu sempre fui meio nerd, então eu ia para loja de videogame. Tanto é que... E tudo é muito caro, né? Tudo de nerd é caro. Tem muita coisa que é cara. Aí nessa época eu ia pra loja de videogame, tipo, eu juntava, pegava dinheiro, gastava lá na loja de videogame. Tanto é que eu jogava tanto lá, que eu até era mais ou menos bom, né? E aí tinha uns caras lá que pagavam pra mim, então eu já tava nessa pegada. Porque às vezes eles iam jogar com quem jogar, então é melhor jogar com quem sabe, aí me chamava. E aí o dono dessa loja de videogame me viu lá e me contratou pra trabalhar lá. Disse, não, já que tu fica aqui o tempo todo... E conhece, pagando, né, conhece os clientes e tal. Fica aqui quando tu não tiver. Quando não tiver ninguém alugando aqui o videogame, tu joga de graça, né? Então, e pra ele era bom, pra mim era bom. E eu também tinha essa questão do fiteiro, então sempre tive muito isso. Já tive uma loja de card game, de um jogo chamado Magic, antes de ter escritório de contabilidade, na época do começo. Antes da faculdade ali, eu tinha esse projeto, mas eu sempre, até no começo do curso, era um jargão meu, assim. Quando eu me formar, vou ter meu próprio escritório de contabilidade. Então, tipo, eu fiz a prova de CRC, fui aprovado. Quando saiu lá o resultado do exame, no outro dia, eu abri o CNPJ, que é esse CNPJ hoje da trilha de contabilidade. Foi um dia depois de sair o resultado lá do exame de suficiência. Então, eu sempre tive essa vontade de querer fazer algo para mim, assim, com o objetivo de empreender, de ter meu próprio negócio. Pessoal, ele se intitula que não sabe vender, tá vendo? O homem começou a vender muito mais do que eu, né, no início, porque eu não tinha essa... Eu sempre tive a habilidade de falar, né? Sempre foi uma coisa que eu desenvolvi muito cedo isso, né? Justamente por ter aquele espírito de liderança desde muito novo, né? Onde eu convivia, eu sempre estava à frente do colégio, eu que comandava a turminha, né? Eu que fazia... Eu era o chefe do negócio. São vendas, por isso que eu digo, é perfil diferente, porque a minha é mais assim, um perfil comercial. Eu não tenho aquela interação. A pessoa que ia comprar o que eu vendia ali, ele já sabia o que queria. Meio que eu não precisava tanto convencer, então tinha essa pegada. Já contigo é diferente, você tem muito essa facilidade, essa empatia com as pessoas. Conectar, né? De conectar, isso ajuda muito também, de né? fato. O Tibério falou assim, no outro dia que eu fiz a prova, eu já abri meu CNPJ. Então, eu queria saber de vocês, havia uma inconformidade do que vocês aprenderam na faculdade e vocês sabiam assim, caramba, quando eu abrir meu negócio, eu não quero exatamente isso, eu não quero exatamente essa contabilidade tradicional. E sim aquele negócio de inovar. Vocês enxergavam já isso? No começo é muito difícil, Bia, porque
assim, no que diz respeito a escritório de contabilidade, porque a gente trabalhou em escritórios tradicionais, né? Foi uma coisa que a gente foi se descobrindo e trazendo para dentro do nosso negócio. Hoje, o escritório de contabilidade, ele é um projeto que vai além de contabilidade. Ele é um escritório de contabilidade, mas ele é um projeto que vai muito além disso. Então, por isso que estamos aqui hoje. Ele é uma resposta a isso. Tem muito a cara minha e a de Diego. Você olha pra cá, tem um Batman ali, gigante, um Seiya lá do Cavaleiro do Zodíaco, um Darth Vader. É a minha cara isso aqui. Do meu lado tem as bebidas. Do lado de Diego tem ali uma cervejinha. Tem um quadro. Tem o estilo, os móveis aqui, as persianas foi Diego que escolheu, o piso foi ele. Então, é muito da gente aqui, entendeu? Então, a gente conseguiu trazer a nossa personalidade. Eu gosto de tecnologia, Diego tem essa pegada comercial, marketing. Então, hoje a gente tem um escritório que tem muita tecnologia e a gente tem uma pegada comercial muito boa, né? Nessa pandemia, assim, a gente conseguiu fechar aí, vai terminar um ano com mais ou menos 40 clientes fechados em um ano de pandemia. Não é uma coisa fácil, né? Principalmente aqui em João Pessoa, para uma empresa pequena. Então, não é uma coisa fácil, mas a gente, com a nossa forma de ser, está conseguindo atender o mercado, entregar um produto de qualidade. A gente tem um propósito, que isso é o que é a principal coisa hoje que a gente vê como diferencial nosso. A gente sabe, a gente quer entregar uma coisa de qualidade para o nosso cliente, entendeu? Quer ajudar na tomada de decisão. Esse é o nosso propósito verdadeiro. Isso ajuda demais, porque a gente não é movido pelo dinheiro, não é movido ali por tirar um lucro, não é isso, é realmente entregar, e aí o resultado vem. Eu acho que já fomos nisso aí, né? A gente já teve. Eu gosto de dizer que eu fui me descobrindo um bom empreendedor. Eu acho que eu sempre tive a vontade de empreender, a gente empreendeu muito cedo na contabilidade. Como o Tibério falou, a gente iniciou trabalhando em escritórios tradicionais, a gente cresceu em escritórios tradicionais, a gente estudou em universidades tradicionais que ensinam o básico do básico, o tradicional, mais do mesmo. Mas a questão eu acho que a gente foi se descobrindo, né? Hoje o mundo, a gente não cresceu nessa fase de tecnologia tão latente, as startups onde a gente vê mentes brilhantes tão novas, né? Tipo, eu tenho 34 anos, o Tibério tem 34 anos, e a gente foi se descobrindo, na verdade, empreendedor. Não foi de uma hora para outra. A gente foi construindo o nosso negócio muito aos trancos e barrancos, aprendendo, né, apanhando muito. Né, a gente apanhou muito, errou muito. Inclusive, isso que Tibério ressaltou é um dos pontos que a gente falava muito, que a gente enxergava o empreendedorismo, eu não gosto nem de chamar de empreendedorismo, era mais um empresário, assim, algo muito focado só no dinheiro. Né? A gente, inclusive, muitas vezes eu e Tibério em conversa dizia, pô, se a gente tiver um negócio que a gente ganha mais dinheiro com contabilidade, a gente deixa essa porra de contabilidade e vai fazer outra coisa. Tipo uma construção, alguma coisa. Várias vezes inclusive a gente tentou empreender também em outras áreas, a gente também empreendeu abrindo franquia, por quê? Porque a gente só via o dinheiro. E contabilidade é uma coisa que mudou, né? A gente mudou a nossa forma de olhar para isso. Aconteceu, então não foi só a vida boa, não é só o que a gente hoje vem colhendo de resultado. Teve momentos ruins. A gente sabe que é uma profissão um pouco desvalorizada, muitas vezes os clientes não reconhecem ali o esforço, não sabem. Às vezes um cliente, por mês ali, o cara tem 10, 12, 13, 15 declarações e ele recebe, às vezes, um documento, dois, ele acha que o contador só fez aquele 1 ou 2 documentos e não entende o tudo que fez, a gente tem de obrigações. Aí, infelizmente, é mais com o governo e aí atrapalha essa percepção do cliente, porque muitas vezes é muito mais obrigação para o governo do que para o cliente. Então, a gente vive nesse mundo, não é valorizado, a gente não tinha um propósito. Então, a gente tinha muito essa pegada financeira também, né? Pô, o cara ganha mais dinheiro. Como a gente tem muitos colegas, né, desse jeito, e a gente já foi assim. E foi preciso passar por todas essas fases para vocês chegarem onde estão hoje, né? Qual foi o divisor de águas? Qual foi o estalar de dedos que eu acho que antes aí? Para chegar no divisor de águas, existia uma preparação para chegar nele. O que foi isso? Foi a gente sair daqui. Foi viajar, participar de eventos. A gente tem uma parceria muito forte com o Sebrae. A gente sempre gosta de ressaltar isso. Então, esse divisor de água foi essa preparação. A gente começar a ver o que tem no mundo lá fora. Então, a gente foi para eventos Conta Azul, da OMI, de várias empresas. Congresso Nacional. Congresso Nacional de Contabilidade. Isso aí
Pois, caramba, contabilidade não é só aquilo que a gente imaginava. E aí foi descobrindo. Colhendo E aí, daqui, dali. pegando informações, saindo, né? A gente meio que arrancou as raízes aqui, só de ficar aqui em João Pessoa, dentro do escritório, viajou, conheceu outros escritórios. Eu visitei escritórios em São Paulo e tal. Então, isso fez com que a gente visse que existe outro mundo. E aí a gente descobriu uma coisa que a gente, muitas vezes eu conversa e fala que é assim, parece mentira quando você fala, parece uma coisa, parece aquela que fala que a pessoa que nunca se apaixonou não sabe o que é se apaixonar. Então, é o propósito. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é propósito e não acreditam que ele existe. E você só consegue entender ele de fato quando você encontra. E você sente que você está fazendo algo ali que você sabe porque você todo dia levanta, sabe porque a gente está aqui na correria todo dia, sabe porque a gente trabalha 10, 12 horas todos os dias. Então a gente, pô, caramba, isso aqui eu estou fazendo, mas eu sei onde é que eu vou chegar, eu sei onde eu estou pisando daqui a um ano. A gente vai chegar a algum lugar com isso. Então, acho que é o propósito, que é o divisor de águas. Apesar de ter uma preparação para chegar nele, mas ele que faz a preparação, mudança. acho que foi todo o caminhar, né? Todo o desenvolvimento da gente, desde a congresso, desde a gente começar a olhar o empreendedorismo de forma diferente, desde a gente começar a se preparar mais. Eu acho que a gente demorou muito a buscar isso, tanto que se a gente tivesse mentores naquela época, como a gente lançou uma mentoria tradicional para o digital, se a gente tivesse mentores naquela época abrindo nossos olhos, né? Hoje a contabilidade ela tem uma quantidade, né, de mentores aí, de pessoas que auxiliam, né, no processo de transformação, que é muito grande. Na época não se tinha, e aí a gente acabava vivendo o nosso mundo, né, um mundo onde da contabilidade tradicional, onde a gente não conseguia sair dele, onde eu digo que é nossa culpa também a forma como os clientes olham para a gente, né? Os clientes olham para a gente apenas como entregador de guia, mas é porque a gente só espelhava isso, na verdade. Então, precisou a gente passar por esse processo de transformação. Eu acho que tudo isso que o Tibério falou, o Sebrae, né, as palestras, os cursos que a gente começou a dar, os livros que a gente começou a ler, foi assim, uma preparação para chegar nesse ponto. Mas que bom que a gente chegou nesse ponto. Por quê? Porque a gente ia caminhar para, como a gente vê muitos colegas infelizes, né, vendo só trabalho, não vejo reconhecimento, e aqui você que está com a gente, você vê que existe um feedback legal do cliente, né? Por quê? Porque o propósito nos move, né? O propósito nos motiva. A gente acorda todo dia aqui, 10, 12 horas de trabalho por dia, mas 10, 12 horas com faca nos dentes. E eles fazem questão de todo colaborador novo que chega, deixar muito claro, ó, o propósito da empresa é esse, a missão é essa, os valores são esses, para já incutir, né, na cabeça da gente e nos familiarizarmos com essa nova contabilidade. É uma cultura de engajamento. É uma cultura de engajamento mesmo. E aí eu acho que isso acaba, depois que a gente descobriu essa alegria de a gente trabalhar, e é de fato, né? Às vezes até parece balela, eu sempre fui um cara muito crítico, e sempre fui um cara muito preconceituoso, nesse sentido de preconceito com algumas tecnologias, como psicologia positiva, como coach, né? Porque o preconceito se acaba desenvolvendo, porque muita gente acaba destoando o que é o coach, na verdade, né? Tive preconceito com esse negócio de propósito, né? Isso é balela, isso é conversinha de empreendedor de moda. É verdade. E eu tinha muito isso, eu precisei quebrar tudo isso em mim. Né? Tudo isso precisou ser quebrado. Né? E foi um processo de construção. E foi quebrado aonde? Nos livros, nos eventos, onde a gente participava, onde a gente se permitia. E a partir do momento que você se abre para isso, você diz... É porque quando você começa a buscar conhecer as coisas, lógico, quanto mais você busca, mais você... Parece que o caminho fica mais distante. Porque você dá um passo, só que o caminho dobra de tamanho a cada passo que você dá, que é o conhecimento. Toda vez que você dá um passo, o caminho dobra de tamanho. Você vê que existe um universo muito maior. E aí, essa coisa que o Diego está falando do preconceito é uma coisa que realmente a gente não deve ter. Por quê? Tudo sobra alguma coisa. Você vai para um evento e você chega lá e a gente já foi, assim, como a gente já tem uma pegada de tecnologia muito grande aqui, a gente hoje participa de alguns eventos e diz, caramba, eu já faço isso. Porra, sobrou uma besteirinha ali pequena, mas aquela pequena coisa que sobrou
no final talvez valeu a pena. Geralmente vale a pena. É um conhecimento novo, é uma informação que a gente não tinha. Então, muitas vezes a gente tem essa questão, pô, eu não acredito nisso, não vou, mas eu sempre tenho muito isso. Até uma conversa que eu estava tendo com o Pedro, eu sempre fui muito assim. Eu nunca gosto de receber a informação e não ir até o final dela. Não tentar buscar o porquê dela. Então, isso ajuda muito a gente buscar ter esse senso de sempre estar buscando conhecimento, entendendo o que você faz, e aí se aplica a todos os processos que a gente hoje desenvolve aqui na Tríade, que é trabalhar toda a questão desde o primeiro passo, ou seja, eu sei que é uma coisa mais técnica, mas aqui, em relação ao escritório, um ponto que a gente trabalha muito aqui é cadastro. Então, a gente trabalha muito a questão de cadastro de empresas, a gente tenta fazer isso muito bem, mas a gente tem que, para fazer esse cadastro, tem que estudar, tem que conhecer legislação, tem que saber o que é um KNAI, o código de serviço, o mínimo detalhe para que você tenha uma coisa completa e a engrenagem rode. Eu acho que no todo é aquela coisa, é começar pelo porquê, né? É um livro que você está lendo, inclusive. Isso. Eu gosto de dizer que essas arestas do preconceito, que inclusive foi transformado num valor muito importante, que é uma das coisas que eu mais prezo aqui com a equipe, é justamente a flexibilidade. As pessoas precisam ser flexíveis, né? A gente vive num momento de muita mudança, de volatilidade, de transformações muito rápidas, e se você não está disposto, né, a ouvir, né, de forma livre de arestas de preconceito, você já começa ruim. Então é uma visão, uma missão, um valor nosso na empresa, flexão, é ser flexível. Você tem que estar adaptável à mudança. E eu quis dizer que eu gosto de me colocar como exemplo, porque eu fui um exemplo negativo disso. E eu precisei me transformar, eu precisei trabalhar isso em mim. Hoje eu me considero um cara extremamente adaptável, extremamente flexível. Tem uma frase na Bíblia que fala muito disso, né? Que é assim, escutai todas as coisas e retei o que é bom. Então eu tenho essa pegada, tipo, eu busco escutar tudo. E lógico, depois eu aplico o meu filtro da minha vida, do que eu já tenho de experiência. Mas eu sempre busco escutar tudo. Eu estava até falando, até numa conversa, tipo assim, se eu vou ler um livro de alguma coisa que talvez eu não acredite, mas quando eu me proponho a ler, eu acredito naquilo ali que tá acontecendo ali no livro. Lógico, depois eu vou reter o que é bom, vou aplicar o meu filtro, mas durante aquele processo ali, eu tenho que entender o que o autor está querendo falar, o objetivo, entender o porquê daquilo ali. Depois eu digo, caramba, vou juntar com o que eu já sei e tentar ver o que é que faz sentido e ver o que faz sentido. Justamente, por falar em flexibilidade, vocês percebem que eles são empreendedores natos, mas eu acredito muito que empreender é comportamental. A partir do momento que eu não preciso ter uma empresa, abrir uma empresa para me comportar como empreendedor. Meus líderes estão aqui, né? E líderes natos também, eles sabem ouvir o seu colaborador. Então, quando eu chego com ideia, ou qualquer pessoa aqui do escritório, ou com algo que eu possa melhorar meu trabalho, eu também sou empreendedora. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí sobre isso. Não, isso aí eu acho que causa arrepio na gente, né? Porque eu ia dizer a mesma coisa, velho. Porque a gente vê as pessoas empreendendo aqui dentro, né? Porque como você falou, Bia, e a gente não pagou ela. O endoempreendedorismo. O endoempreendedorismo, a gente não pagou ela por falar isso. Vou cobrar, hein? Bom saber. Mas, de fato, essa questão de permitir, né, que a equipe, o time, ele participe da gestão, desenvolva, né? Se desenvolva empreendendo dentro da empresa. Isso é até eu não sei se é um neologismo, não sei se existe mesmo essa palavra endoempreendedorismo, né? Intraempreender. Meu ponto aqui falou. Vulgo Pedro. A gente fica muito feliz em ver a equipe se desenvolvendo, porque a gente vê que é parte do projeto, do negócio, a galera tá incorporada, né? A cultura do engajamento ali tá muito forte. E a gente gosta de passar isso, né? Gosta de passar para que as pessoas sintam que isso aqui também faz parte delas. A gente sempre diz para uma pessoa que a gente está contratando, a gente diz, se você não tem um projeto, né? Se você puder colocar aí em uma das opções a Tríade, a Contas em Dia como projeto,
coloque, tenho certeza que a gente vai E não deixa caminhar de junto. ser uma endomarketing, né? Desculpa te interromper. É a questão de vestir a camisa mesmo. Perfeito. A gente tem características bem diferentes até do que eu já tive de experiência onde eu trabalhei. Hoje, por exemplo, eu passei do dia todo aqui, eu passei umas 4 horas com um estagiário que começou há poucos dias. E isso não é uma coisa incomum de acontecer aqui. Vocês entendem? Em outros escritórios, às vezes eu já recebi um estagiário conversando comigo que disse, pô, eu nunca tive essa atenção do dono da empresa, nunca tive nem do meu chefe de setor. Imagina o dono da empresa passar uma tarde comigo, me ensinando um processo do começo ao fim, onde eu vou, qual o caminho, o porquê daquilo. E a gente hoje tem muito essa pegada. E aí isso também cativa muito a equipe. Acho que isso faz com que vocês se sintam valorizados. Isso eu falei do estágio, mas qualquer funcionário, né? Acho que é liderar pelo exemplo, né? A gente Liderar pelo exemplo, tenta né? fazer muito isso porque é difícil você fazer gestão, não é fácil. Eu gosto de dizer para todo mundo. Cada dia mais eu me descubro, cada dia mais eu vejo que a gente, cada vez mais que avança, como o Tibério bem falou, existe um mar de oportunidades. E eu gosto sempre de ressaltar o time, né? Que às vezes o time acha que uma decisão é simples. Eu e o Tibério aqui, vez ou outra, a gente volta atrás de decisões em 3 meses, em 4 meses. Eu e o Tibério refez 5 decisões aqui, né? A gente começou de um jeito, aí um mês depois teve que ser realinhado, voltou, aí um mês depois mudamos de novo. Enfim, por isso que eu disse, a gente tem que ser muito flexível, muito adaptável, porque gestão, eu digo sempre, é arte. Você está fazendo arte, você está lidando com pessoas, é difícil você estar fazendo esse tipo de gestão e ainda mais tentando engajar, trazer a galera para perto, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que essa gestão próxima, né, com essa cultura de engajamento. Ontem eu estava até participando de um evento, eu tive a oportunidade de palestrar falando muito de storytelling. A gente fala muito de storytelling para captar novos clientes, mas a gente tem que ter o storytelling dentro da nossa empresa, né? E o storytelling da conexão mesmo com a nossa equipe. A gente tem que conectar nossas histórias com um dos nossos colaboradores. Eu acho que eu e o Tibério, como principais líderes, a gente tem que estar fazendo essa conexão para que o time esteja engajado. Então a conexão aqui, o storytelling nosso, o marketing que a gente faz, não é só o marketing pensando em captar cliente, é o marketing e justamente para manter nossa equipe motivada com o projeto, porque a gente acredita que, e eu gosto de dizer, uma coisa é engajamento, né? Outra coisa é empolgação. Então, uma das coisas que a gente gosta de separar aqui, que eu gosto de separar muito pessoal, não adianta a gente estar empolgado, porque empolgado a empolgação passa, o engajamento não, o engajamento permanece. No livro Comece pelo Porquê, tem muito falando disso, né? Olha o spoiler. Muito falando disso, onde a gente, o cliente, existe o cliente que você pega pela marca, pela paixão que ele tem ao produto. Existe aquele cliente de promoção. Aquele cliente de promoção ele passa, ele nunca vai ser fiel a você. Por quê? Porque ele não está engajado com o seu produto, ele não acredita no teu produto, está ali apenas por preço. Então a gente tenta fazer isso aqui também para a nossa equipe, né? Acho que é muito importante. Engajar clientes e colaboradores, viu? Porque eu não sei se vocês sabem, mas eles morrem de ciúmes dos colaboradores deles, tá? Aproveitando o gancho aqui para falar de gestão, é um desafio diário, né, Diego? Né, Tibério? Pois é. Então eu queria saber quais são os pontos que vocês elencariam que achavam que eram certos e hoje em dia percebem que não dão mais certos. E quais os pontos que hoje vocês veem que funciona na empresa de vocês? Em relação à gestão. Em relação à gestão, é uma pergunta complicada. É muito difícil, eu acho que não tem certo e não tem errado. Mas assim, entra na questão muito da sabedoria, muito a experiência, é ao longo do tempo que a gente construiu. É porque hoje acontecem coisas, Bia, que a gente já tem uma experiência e já viu acontecer. Justamente. Isso acaba facilitando muito porque eu não tomo mais aquela decisão que eu já tomei. E às vezes acontece, e esse negócio que o Diego falou, às vezes empolgação e engajamento. A gente percebe quando é empolgação, percebe quando é engajamento. A gente percebe quando a equipe está motivada, quando não está. A gente percebe se a gestão está indo no caminho certo Vai muito do ou feeling, não. né? Por isso que eu digo que é arte. Assim, eu não consigo dar uma resposta, 2 mais 2 é 4 para uma pergunta dessa.
Porque é tão Mas desafiador. hoje vocês veem, né, que tem uns pontos que Não, funcionam claro. mais. Sim. Só que o que antes funcionou, hoje não funciona. E o que era errado lá atrás, hoje às vezes dá certo. Então, assim, é um conjunto de coisas, realmente, por isso que eu digo, gestão a arte é um desafio diário. Todo dia a gente acorda com vários desafios Mas para... uma coisa que ajuda na gestão é a gente ter objetivos bem traçados. Então, a gente tem muitos objetivos bem traçados, facilita muito na tomada de decisão. Se você diz, olha, em janeiro desse ano, do ano que vem, eu quero ter isso, isso e isso. A gente tem isso aqui. Para janeiro, a gente tem um projeto, né, de melhorar algumas automações, alguns processos internos do escritório. Então, quando eu vou tomar uma decisão, quando eu sei em que data eu vou chegar naquele momento ali, no momento que eu preciso chegar numa determinada data com aquilo entregue, eu tomo decisões que vão impactar a rotina de todo mundo aqui, que eles vão ter que fazer, e às vezes uma rotina de ela é a primeira do processo. O segundo só vai fazer o processo se o primeiro terminou. Então, isso facilita a tomada de decisão. Se a gente consegue enxergar o todo, saber onde quer chegar, então você toma decisões mais assertivas. Então, essa questão de saber ter uma meta objetiva, com datas, isso facilita muito a decisão. É inegável que, tipo, aqui a gente tem planejamento, a gente sabe onde a gente quer chegar, eu acho que isso facilita, não acho que facilita não, eu tenho certeza nicho que de isso mercado, é o que facilita, planejamento, tem muita isso coisa é o que direciona o nosso caminho, a gente sabe onde quer chegar. Só que o caminho, você sabe que você no planejamento você coloca o caminho, você vem aqui, ó. Não é uma linha reta. No planejamento é bonitinho. Só que quando você está durante a gestão, aí você vem aqui, aí às vezes você tem que vir aqui, tem que ir lá atrás, mas você não sai do caminho. Por quê? Porque você sabe onde você quer chegar. O foco onde você quer chegar. Não vai ter nada que eu possa ir lá no final da mesa, mas eu sei que eu vou voltar. Por quê? Porque a gente está focado no caminho. Quando a gente não sabe onde quer ir, quando a gente não sabe onde quer chegar, a primeira barreira que a gente desiste, a gente desvirtua do projeto. E aí é onde morrem muitos projetos. A grande diferença hoje dos empreendedores é o cara que tem a ideia, né? Muitos empreendedores, o Brasil é conhecido como um país de chuvas de ideias. Mas qual é o problema que os negócios não vão para frente? Porque falta o quê? A ponte da execução. E tem uma coisa chamada persistência, né? Persistência, resiliência, executar. Então isso aqui aqui onde está a ponte. Né? Então, nesse espaço aí do planejamento, beleza. Quando começa o primeiro problema, se você não souber onde você quer chegar, e aí eu acrescento ainda mais, se você não tiver propósito que lhe mova aquilo ali, como muitas vezes eu já pensei, pô, será que isso, porque eu não tinha encontrado o propósito do negócio, de pô, será que isso vale a pena? Né? Por isso que eu dizia para mim, eu vou arrumar outra coisa que eu ganhe mais dinheiro, porque contabilidade para mim, eu sei que eu vou ficar limitado. Hoje eu não enxergo dessa forma. Eu estou aqui porque eu gosto de trabalhar. O dinheiro ele é consequência disso. E isso para mim foi uma transformação muito grande. Tibério sabe ainda muito não bem. É tanto dinheiro assim, né, Diego? Não, claro, não é, né? Mas Tibério viu. Hoje a gente abre mão de muita coisa pelo projeto. Muito ligado ao financeiro. Hoje não, eu sou um cara movido ao propósito, ao projeto. O que me move é trabalhar por algo que eu acredito que eu esteja ajudando, algo que eu acredito que a gente esteja transformando, algo que a gente acredita que vai ajudar o país, né, de alguma forma, né, e a gente sabe que está ajudando. Então isso realmente me move a acordar todo dia e dizer, porra, mesmo quando tem um problema, quando tem bronca, a gente não é só alegria aqui, a gente tem vários problemas, só que quando a gente pensa no propósito, num projeto que move, que corre nas nossas veias assim, que é uma coisa que não é explicável, né? Não é explicável, é só quem realmente está sentindo, por isso que o povo pode dizer, é balela, não é. Então, hoje eu não consigo me ver fora da contabilidade, hoje eu não consigo me ver empreendendo sem esses negócios contábeis, né? Que empreender contábil, aqui pra gente é contábil, é finanças, cada vez mais gerar um centro de negócio para os nossos clientes, para as pessoas que a gente realmente acorda todo dia para trabalhar, acreditando que a gente vai transformar a roda desse país, contribuindo, né, com a gestão de resultado do nosso cliente, desenvolvendo empresas sustentáveis para esse país. Muito bem, fica a dica aí para vocês, né? E eu gostaria também de uma abertura aqui para falar sobre gestão, mais precisamente sobre clima organizacional, porque se você aí que é empreendedor está nos assistindo e está pensando assim, caramba, não tá tão legal, mas um dia já esteio, eu quero voltar a ter isso. É normal, né, passar por esses altos e baixos.
E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que o clima organizacional aqui está muito bom, é gostoso de trabalhar. E não necessariamente o erro está no empreendedor ou o erro está nos colaboradores. Está simplesmente numa questão de não estarem alinhados, né? Da equipe não estar uníssona no mesmo propósito, que é o que os meninos já falaram, traçando esse caminho juntos. Entende? Então, Top. hoje tá top, gente. Peguem aí o nosso exemplo e continuem. Gostei, a análise dela tá bem correta. Eu assisti até um vídeo, ela falou de uma coisa que me fez lembrar um vídeo que eu assisti recente. Essa questão do alinhamento. E aí, como falando de empreendedorismo, trazendo para o empreendedor, você como gestor do seu negócio e tal, você tem que ter uma equipe de funcionários que esteja de acordo com o que você planeja fazer. Isso é muito importante. Por isso que essa questão do propósito, de chegar um estagiário, a gente ter uma reunião com ele, Diego senta e fala do propósito, missão, visão, valores. Não para ele decorar isso, não é esse o foco, é para ele entender isso. Entender a essência. Então, o foco não é ele decorar, eu não passo isso para ele ler em casa e eu vou perguntar no outro dia. Não, é para ele entender a essência. Ele entendeu a essência, já valeu, se ele entendeu e se ele aplicar no dia a dia aqui, já valeu. E a gente procura muito erro, né? Mas talvez não seja nem a questão do erro, seja a questão de falta de comunicação mesmo. De alinhar esses propósitos, né? Diego, a pergunta agora vai para você. Em que momento você fez assim, caramba, eu sei vender? Não um produto ou um serviço, mas eu sei entregar valor, sabe? Tipo assim, numa conversa eu consigo fechar um cliente, pode ser formal ou informal. E eu falo isso porque vocês não têm ideia do quanto esses dois meninos aqui que estão do meu lado, na minha frente, enfim, de frente com o Gabia, a gente fez essa piada interna aqui, vocês não têm ideia do quanto eles ficam felizes com o feedback positivo de clientes. E isso vai muito pela parte de vender valor. Quando foi aí que você falou, caramba, eu sei vender, hein? Foca em mim que eu sei vender. Rapaz, eu me considero um vendedor... De nascença, de berço, assim. Eu sempre fui um cara que me vendi muito bem, né? Eu sempre vendi minha imagem muito bem. Eu acho que isso ajuda bastante, né? No processo. Desde muito cedo, né? Até na minha vida pessoal, eu me auto-vendia, né? Me auto-vendo, se posso dizer assim. Bem, eu acho que é uma característica positiva que eu exploro cada vez mais por saber que é uma potencialidade minha, né? Por saber que é algo que eu consigo gerar conexões com as pessoas. Esse negócio de storytelling que eu vim descobrir, a tecnologia recente, esse negócio do rapport, que eu também hoje eu também estudo, eu também leio, eu também vou aprender técnicas, né? Eu tenho que aprender. Mas eram coisas que eu sempre fazia, né? E aí, quando você pega a técnica, você diz, pô, eu faço isso, caramba, que massa. Eu já fazia isso no processo de negociação, né? Nos processos de conversa, no processo de conversa com as pessoas. Isso já vem do teste e assim, ver o que dá certo. Então, outras pessoas estudaram características de pessoas como você, diz, pô, essa característica dele é positiva. Perfeito. Tipo, você já tinha ela nato, mas existe isso na literatura, claro. Porque alguém estudou pessoas que não estavam na literatura e viu características dessas. Por isso que você vê isso e se identifica muito fácil. E agora sim, eu venho me desenvolvendo. Mas você hoje vai desenvolvendo, exato. Eu busco cada vez mais desenvolver isso. E não parar de aprender, né? Não parar de estudar é uma característica de um vendedor e de um empreendedor também, né? Perfeito. Tibério, você pensou que ia escapar, gente, sério? Ele falou, Bia, não faça essa pergunta pra mim. Mas é o seguinte, ele também tem um canal aqui no YouTube, além desse, certo? E eu queria saber aqui e expor como chama, onde vive, o que come, bem como repórter. E quantos inscritos tem no seu canal, Tibério Almeida? Então, galera, é o seguinte... eu vou... Tipo assim, é um canal... Esse canal, assim, eu não tenho hoje tempo de alimentar, de fazer nada, porque por questões de foco no escritório, nas empresas. Mas antes a gente tinha menos clientes, tinha, sei lá, 20 e poucos clientes, 30 clientes. Então era mais tranquilo. Então, final de semana, de noite em casa, eu chegava, gravava um vídeo. Eu sempre gostei de jogar, e aí eu jogava um jogo de celular, então sempre fui muito competitivo. E aí nesse jogo eu bati tipo um recorde mundial. E aí lá tinha
TV dentro do jogo, que todo mundo, pô, cria um canal. Aí eu peguei e criei. Aí alguns youtubers já grandes aqui no Brasil, 2, 3 milhões de inscritos, mandavam mensagem para mim e disse, pô, queria fazer um vídeo contigo, vou gravar um vídeo falando de você, me passa aí algumas informações, vamos fazer um vídeo junto. E aí nesse momento aí, foi um ano mais ou menos, eu fechei um ano mais ou menos com 20 mil inscritos. Qual é o nome do canal, hein? Cabeça Cards, porque meu apelido é Cabeça. Bota o link embaixo logo na descrição. Não. É porque meu apelido sempre foi Cabeça, né? Tem 20 Então, mil inscritos, ó, não é fraco não. mas era não. Pô, ajuda o canal pra ir na meta, pô. É. Partilha aí um pouquinho, tá foda. Deveria mandar os inscritos. Galera, mas eu tenho que fazer um vídeo lá pra galera vir pra cá, né? Enfim. Mas é isso. Massa. É mais gamer e tal, é mais essa pegada, não é empreendedorismo, nada disso não, nem de contabilidade não. E o quê? Os unboxings que você fazia no canal. Os unbox. Ele fazia altos vídeos, velho. Galera, vá lá no vídeo. Não, vá não, galera. Nada a ver aí, nada a ver. Gente, como tudo que é bom dura pouco, pra encerrar, eu gostaria que cada um deixasse sua mensagem, tanto para quem está começando a empreender agora, como também para quem já tem o seu negócio, mas está aí pensando em desistir. Não, pera aí, né? Como é que só Bia vai perguntar? Boa! Não! Quem é Primeiro, aquela pescadora pergunta aqui sou eu. Capciosa, primeiro aquela Gente, não. Não, mas assim, eu acho que uma pergunta vai ser fácil para ela responder, né? Eu queria saber das suas atividades que você desenvolve aqui na Tria de Contabilidade, na nossa empresa, dos projetos que a gente tenta colocar para frente, essa questão do canal no YouTube. Vocês participam ativamente, você e Pedro. Pessoal, eles são um grande motor assim, do canal ter acontecido, né? A gente precisa da motivação deles também. Eu Vocês digo, o combustível. Então eles... Não tá nem pagando. Eles participam disso aqui ativamente, né? Cuidado, que a gente tá pagando ela direitinho. Não, pra falar bem, calma. Então é isso, eu queria saber o que é que você acha de trabalhar aqui, dessa pegada, de participar dos projetos, de você poder ter essa liberdade de dar opinião, porque de fato é isso, a gente está fazendo uma coisa juntos, não é eu e Diego. É todos nós, né? Eu, você, Pedro que está ali, a turma que está aqui do lado trabalhando, então eu queria ouvir de vocês. Eu estou aqui exercendo o meu comportamento empreendedor, tá certo? E respondendo a sua pergunta, Tibério, um escritório de contabilidade entender a importância de comunicação é realmente um quesito que é um diferencial aqui da Tríade e falando da parte de finanças também da Contas em Dia, né? Então, fazer parte de tudo isso, de realmente chegar com o meu jornalismo, com tudo que eu entendo de comunicação e de marketing, é muito gratificante, né? Justamente aquela questão de, caramba, comunicação é tornar comum. Então, por que também não tornar comum a contabilidade e a linguagem da contabilidade digital? Top, velho. Agora, só acrescentando, essa menina fala bem, né, velho? Fala bem. Tem que explorar mais ela, eu quero E galera, saber de outros negócios, agora eu quero saber. Blogueira, né? Agora mais. Futebol. Qual é a sensação? Qual foi a sua Garota sensação? Botafogo. Você também tem pergunta? Você é garota Botafogo. É sério, você tem que responder? Lógico. Que maravilhoso. Sem contar, eu amo futebol. Ei, só compartilhando, eu também já fui jogador do Botafogo, nos Júniors, né? Eu jogava futebol, era metido a jogador. Mas a garota Botafogo eu falei, já desfilou, tá? Conta aí a história. Conta aí, Bia. Eu tô curioso, eu não sei ainda. Oxe, desfile geral. Então, quando o canal surgiu na verdade o projeto do canal. Do canal do Botafogo. Botafogo, da TV Belo. Me chamaram, né? Meu pai também está aí envolvido com toda a equipe, com toda a parte de criação do canal e desenvolvimento também. Então ele falou assim, você topa? Você acha que está preparada para isso? E se você não tiver, é um conselho aqui que eu dou, vá do mesmo jeito, porque lá você se prepara, porque lá você aprende. Então foi isso, foi assim que eu virei a apresentadora da TV Belo. Durou aí 2 anos de canal, 1 ano de programa gravado e 1 ano de programa ao vivo.
E tô aqui, me chama de volta, inclusive. Oxe, Não. Isso aí pode cortar essa Gosto parte. demais de futebol, já Corta, fui Pedro. esportivo. E foi isso. Corta não, Pedro. Essa Deixa eu é. fazer meu marketing também. Deixa eu me vender aqui. Brincadeira, gente. Aí, não fujam da mensagem final. Deixem aí um recado para quem tá começando ou pensando em desistir Eu acho de que empreender. o primeiro recado é procure a trilha de soluções contábeis e a condição de soluções. Eu acho que vai ser o divisor de águas de vocês no empreendedorismo. Esse também. E para quem é Isso é colega, bom, né, é. contador, a gente Isso é um bom hoje... recado. Isso é um bom recado. Hoje a gente Mas também você é tá muito livre. aberto, pô. Você que é contador, quer tirar uma dúvida, falar comigo, com o Diego. Não só mandar contador, mensagem. quem é empreendedor quer abrir mesmo. Então- Procura a gente que a gente é desenrolado nisso aqui. É, Né? exato. A gente gosta, até porque eu mudei minha biografia recente no Instagram. Mudei um cara apaixonado por empreendedorismo e negócio. E é de fato, né? Eu achei muito mais do que um currículo cheio de especialização nisso, naquilo também. Eu sou apaixonado por empreendedorismo, por negócio, por desenvolver empresas sustentáveis, por contribuir com a gestão de resultados dos nossos clientes. Isso me move, isso me motiva, isso me alegra, isso deixa o meu dia mais feliz, deixa o meu mês mais feliz. Aí a gente não Então- para, né? Toda hora é um projeto novo. Então, assim, o recado que eu dou é, primeiro, persistência, resiliência. Eu acho que é muito importante no desenvolvimento de qualquer projeto, seja de profissional, seja de vida pessoal. E uma coisa que eu aprendi muito nessa pandemia você tem que ler muito, mano. Que eu digo isso, eu li poucos livros. Tem no até ano. uma dica que eu quero dar em relação a esse dia que tá Eu li falando aí. poucos livros no ano e recentemente me descobri na leitura, adquiri um hábito sensacional que é ler sobre várias coisas. Você vive mundos diferentes, Vive outras você vidas. imagina, você aumenta a sua capacidade imaginativa, você força seu Aumenta o cérebro a vocabulário. treinar, você aumenta seu repertório, isso influencia na venda, isso influencia nas conexões, nos storytellings que você está fazendo a todo momento. Então, o recado que eu dou é leiam, estudem sem preconceito, sejam flexíveis, estejam sempre adaptáveis a mudanças, porque com o mundo VUCA que a gente vive, mudança é a palavra de ordem. Inclusive aqui na nossa empresa, a gente mudou esse ano, já está mudando em janeiro, e eu tenho certeza que de janeiro até metade do ano a gente vai mudar de novo. Isso aí está muito fresco na nossa mentalidade, né? Então, o recado que eu digo é isso, flexibilidade, adaptação e mudança, e sempre disposto a aprender. Já dizia papai Aristóteles, né, que só sei que nada sei, e o fato de saber que eu não sei de nada me coloca na frente dos meus oponentes que acham que sabem alguma coisa. Treinamento, papai. Falei, na meta, papai. Tem mais nem o que falar. Eu vou ter que falar um pouquinho agora também, né? Chegar a minha vez, antes que a câmera, a bateria acabe ali. Enfim, pessoal, eu queria dar um recado, eu acho importante. Vou complementar o que o Diego falou, mas um ponto que eu também gosto de sempre ressaltar: tente olhar as coisas por outro ângulo. Muitas vezes você que quer empreender, se você olha só pela sua ótica, muitas vezes você não inventou a roda, tá? A gente tem que estar buscando olhar as coisas por outro ângulo. Tem que entender como outras pessoas fazem, tem que viajar. Até um recado que o Diego estava dando uma palestra ontem, um contador mandou um recado: pô, eu estou numa situação que aqui os clientes pagam pouco e não sei o que, reclamando de alguns aspectos. Cara, mas é o seguinte, sai desse momento aí, tenta olhar de outro ângulo, tenta ver o que você pode fazer para melhorar o teu processo, o teu empreendimento, o teu negócio, de outro ângulo. Tem muita coisa para você que você pode melhorar. Então, assim, se você quer empreender, tem essa percepção. Sempre também tente olhar as coisas por outros ângulos. Que aí entra a questão de leitura, entra a questão de participar de eventos, conversar com outros empreendedores, tá? Não ache que uma ideia sua, ela não deve ser compartilhada, porque um projeto ele só funciona depende de muitas outras coisas. A ideia ela é só uma pecinha. Não adianta ter ideia e não executar, não ter persistência, não ter propósito. Não tem um contador na empresa. Não ter um bom contador, não ter a trilha, Fica contas a em dica. dia, né? Para cuidar das finanças enquanto você cuida do seu negócio. Enfim, então tem muito isso. Procure profissionais que são melhores do que você no que você não sabe fazer, principalmente, né? E até às vezes se você encontrar alguém que é melhor do que você no que você sabe fazer, vai estudar com ela também, cara.
Então é isso, empreender é uma arte, a gente tem que buscar conhecimento. Uma dica que eu dou em relação a essa questão de leitura o YouTube, ele tem uma assinatura lá que chama YouTube Premium, custa 20, 30 reais por mês, e você meio que pode usar o fone de ouvido com a tela do YouTube desligada, sem propagandas. E no YouTube tem muitos livros, pessoal, muitos livros, milhares de livros. Isso é uma forma, na Amazon tem livros audiobook. Então, às vezes você vai para uma academia, chega tá dirigindo, bota um livro, cara. Deixa de ligar jornal só para ver notícia de pandemia, não sei o quê, de desgraça que tá acontecendo. Ali, uma horinha que você tava, em vez de estar vendo 1 hora de desgraça, você tá escutando 1 hora de um livro, que é muito mais produtivo muitas vezes. Lógico que você tem que estar acompanhando notícias, tudo. Mas é isso. Não deixem de se informar também, Né? não. Tem que se informar, lógico. Porque quem não se informa, se informa. Boa. Fica ali dentro da forminha, né? Mas a jornalista trazendo pro dela, né? Então, assim, assista meia hora de jornal e escuta meia hora de livro. Vamos dividir, né, Bia? Bora dividir. Uma dica boa, eu até adquiri isso, eu ultimamente estou viajando bastante, que é uma coisa que eu trouxe para minha vida mesmo, né? Altas fotos, vão lá no Instagram dele, Diego aqui no 1. Para aproveitar, mas nas minhas viagens que eu faço de carro hoje, todas elas eu adquiri esse hábito de colocar audiobooks, né? Tanto que esse final de semana eu fiz uma viagem e aí matei um livro todinho, né? Fui viajando, escutei metade do livro, na volta escutei a outra metade. O embaixador que tá perdendo, né? Terminei, né? Piada interna. É piada interna, porra. Corta essa porra. Mas enfim, eu acho que é isso, velho. A gente terminou, né? Essa porra. Não, vamos deixar agora aqui o arroba dele, já falou dele. Não, Conte. pessoal, quem quiser me seguir no Instagram, minha próxima publicação será um ano que vem, uma por ano. Fechou? E o meu é arroba Bia com 2 Is e Freire com 2 S, tá certo? Plena meta, papai. Plena meta, papai. Valeu. Valeu demais. E aí, Pedro? Vamos ver se a gente traz coisa boa aí, Pedro.